caderneta e conteúdo para o fim de a exibir às autoridades. Artigo 640. Ao deixar a prisão, receberá o liberado, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Conteúdo da caderneta. Artigo 641. A caderneta conterá, alínea A, a reprodução da ficha de identidade com o retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos. Alínea B, o texto impresso ou datilografado dos artigos do presente capítulo. Alínea C, as condições impostas ao liberado. Salvo-conduto. Parágrafo único. Na falta da caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, de que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identidade e o retrato do liberado pela descrição dos sinais que o identifiquem. Crimes que excluem o livramento condicional. Artigo 642. Não se aplica o livramento condicional ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Casos especiais. Parágrafo único. Em tempo de paz, pelos crimes referidos no artigo 97 do Código Penal Militar, o livramento condicional só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, observada ainda o disposto no artigo 618, inciso 1, letra C, inciso 2 e 3, parágrafos 1º e 2º. Título 3. Do indulto, da comutação da pena, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1. Do indulto, da comutação da pena e da anistia. Requerimento. Artigo 643. O indulto e a comutação da pena são concedidos pelo Presidente da República e poderão ser requeridos pelo condenado, ou, se não souber escrever, por procurador ou pessoa a seu rogo. Caso de remessa ao Ministro da Justiça. Artigo 644. A petição será remetida ao Ministro da Justiça, por intermédio do Conselho Penitenciário, se o condenado estiver cumprindo pena em penitenciária civil. Audiência do Conselho Penitenciário. Artigo 645. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará em relatório a narração do fato criminoso, apreciará as provas, apontará qualquer formalidade ou circunstâncias omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado, bem como seu procedimento durante a prisão, opinando, afinal, sobre o mérito do pedido. Condenado militar. Encaminhamento do pedido. Artigo 646. Em se tratando de condenado militar ou assemelhado, recolhido a presídio militar, a petição será encaminhada ao Ministério a que pertencer o condenado, por intermédio do comandante ou autoridade equivalente, sob cuja administração estiver o presídio. Relatório da autoridade militar. Parágrafo único. A autoridade militar que encaminhar o pedido fará o relatório de que trata o artigo 645. Faculdade do Presidente da República de conceder espontaneamente o indulto e a comutação. Artigo 647. Se o Presidente da República decidir, de iniciativa própria, conceder o indulto ou comutar a pena, ouvirá antes o Conselho Penitenciário ou a autoridade militar, a que se refere o artigo 646. Modificação da pena ou extinção da punibilidade. Artigo 648. Concedido o indulto ou comutada a pena, o juiz de ofício ou por iniciativa do interessado ou do Ministério Público mandará juntar aos autos a cópia do decreto,
a cujos termos ajustará a execução da pena, para modificá-la ou declarar a extinção da punibilidade. Recusa. Artigo 649. O condenado poderá recusar o indulto ou a comutação da pena. Extinção da punibilidade pela anistia. Artigo 650. Concedida a anistia, após transitar em julgado a sentença condenatória, o auditor de ofício ou por iniciativa do interessado ou do Ministério Público declarará extinta a punibilidade. Capítulo 2. Da reabilitação. Requerimentos e requisitos. Artigo 651. A reabilitação poderá ser requerida ao auditor da auditoria por onde ocorreu o processo, após 5 anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena, ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no país. Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de crime criminoso habitual ou por tendência. Instrução do requerimento. Artigo 652. O requerimento será instruído com: alínea A. Certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido nem estar respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Alínea B. Atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos lugares indicados e mantido efetivamente durante esse tempo bom comportamento público e privado. A linha C. Atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tem estado. A linha D. Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Ordenação de diligências. Artigo 653. O auditor poderá ordenar as diligências necessárias para apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e ouvido, antes da decisão, o Ministério Público. Recurso de ofício. Artigo 654. Haverá recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação. Comunicação ao Instituto de Identificação e Estatística. Artigo 655. A reabilitação, depois da sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere. Menção proibida de condenação. Artigo 656. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por autoridade judiciária criminal. Renovação do pedido de reabilitação. Artigo 657. Indeferido o pedido de reabilitação, não poderá o condenado renová-lo, senão após o decurso de 2 anos, salvo se o indeferimento houver resultado de falta ou insuficiência de documentos. Revogação da reabilitação. Artigo 658. A revogação da reabilitação será decretada pelo auditor de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público se a pessoa reabilitada for condenada por decisão definitiva ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Título 4, Capítulo único da execução das medidas de segurança. Aplicação das medidas de segurança durante a execução da pena. Artigo 659. Durante a execução da pena,
ou durante o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança, se não a houver decretado a sentença, e fatos anteriores não apreciados no julgamento ou fatos subsequentes demonstrarem a sua periculosidade.